Nono ano, bom dia. Olha só, hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre as razões trigonométricas nos ângulos notáveis. O João Vitor tinha perguntado para mim se precisaria decorar todos aqueles números daquela tabela. E eu tinha dito que não, que os ângulos que vocês vão precisar aprender a decorar são esses ângulos notáveis. Quem são eles? O ângulo de 30, 45 e 60 graus. Vocês já aprenderam quem é seno, cosseno e tangente. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós temos aqui o laboratório e esse laboratório ele vai mostrar pra gente quais são os valores desses ângulos notáveis aí. Então, não vou nem explicar a parte teórica depois, porque a gente vai ver isso na prática. O laboratório traz muito bem explicado pra gente. Nós temos um triângulo qualquer, certo? Onde a minha hipotenusa aqui é 10. Então, a minha hipotenusa é 10. Por que ela é 10? Porque o ângulo de 90 graus está aqui. Então, a hipotenusa aponta para o lado contrário. Eu tenho dois ângulos. Eu tenho o ângulo alfa e eu tenho o ângulo beta. A gente vai analisar, primeiramente, em relação a esse ângulo alfa, tá? Em relação a esse ângulo alfa, nós temos esse aqui, o cateto adjacente, que está do lado desse ângulo, e temos aqui o cateto oposto. Mas quem é o cateto oposto? Olha, sabendo que eu tenho hipotenusa, tenho cateto, como que eu faço para descobrir o outro cateto? Teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Quando a gente resolve isso daqui, a gente chega que b é igual a raiz de 75. Quando a gente fatora, então quer dizer que esse lado aqui, esse cateto, vai ser igual a quanto? 5 raiz de 3, tá? Aí, beleza, agora vamos lá, vamos analisar esse ângulo alfa. Em relação a esse ângulo alfa, quem é o cateto adjacente? É 5. Quem é o cateto oposto? É 5 raiz de 3. Se eu pegar um transferidor e medir esse ângulo alfa aqui, esse ângulo vai medir exatamente a 60 graus. Então, eu vou calcular aqui, olha, quem vai ser o seno, cosseno e a tangente de 60. Eu sei que quem é seno? Seno é o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Quem é cosseno? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Então, olha só, cateto oposto sobre o cateto sobre a hipotenusa. 5 e 10 simplifica por 5, tá bom? Isso aqui, eu quero saber o seno de quanto? O seno de 60, tá? Porque alfa lá mede quanto? Alfa mede 60, nós vimos lá. Então, o seno de 60, quanto vai ser o seno de 60? Olha, 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 10 dividido para 5, 2. Então, a gente viu que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60. Simplificando aqui, vai ser igual a meio. Então, cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente, esse e esse, dá 1. Então, vai ser raiz de 3. Então, o seno de 60 é raiz de 3. Então, a gente chega à conclusão. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. E a tangente de 60, raiz de 3, tá? Agora, nós vamos analisar esse ângulo beta. Quem é o cateto adjacente em relação ao ângulo beta? O cateto adjacente agora muda, vai ser 5 raiz de 3. Quem vai ser o cateto oposto? O cateto oposto em relação a beta é 5, tá? Então, olha só, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. E a gente vai calcular também o seno, cosseno e a tangente. Se eu for calcular, pegar um transferidor e medir aqui esse ângulo beta, ele vai medir 30 graus. É só a gente nem precisa medir, porque olha, se esse mede 90 e esse 60, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180, a soma desse com esse menos 180 me sobra quem?
e sobra 30. Então, eu quero saber agora o seno, cosseno e a tangente de 30 graus. Quem é seno? Seno vai ser o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Então, 5 sobre 10, simplificando, vai ficar 1 sobre 2. Cosseno de beta, 5 raiz de 3 sobre 10, simplificando, raiz de 3 sobre 2. Quem é tangente? Vai ser o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Simplificando, fica 1 raiz de 3. Olha só que interessante. Esse raiz de 3 aqui, lembra do número irracional? Ele não pode ficar no denominador. Então, eu tenho que racionalizar. Lembra lá? O que é racionalizar? É eu tirar esse número racional, irracional do meu denominador. Então, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, esses aqui vai ser... Quem vai ser o seno de 30? Vai ser 1 sobre 2. Quem vai ser o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Quem vai ser a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, tá bom? Agora, nós vamos calcular aqui, nós vamos para um outro triângulo, o triângulo ABC qualquer. Nós temos aqui que os catetos desse triângulo medem 5 e a hipotenusa mede A. Como que eu faço para poder calcular a hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Aplicando o Teorema de Pitágoras, eu chego que A é igual a 5 raiz de 2, ou seja, a minha hipotenusa, nesse caso, vai ser 5 raiz de 2, beleza? Agora, nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos analisar esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo... Me fugiu o nome aqui desse ângulo, esqueci o nome dessa letra aqui. Mas é esse que nós vamos calcular. Então, quem vai ser o cateto adjacente? É 5. Quem vai ser o cateto oposto? Também é 5. Quem vai ser a hipotenusa? 5 raiz de 2. Então, tá aqui. Então, vamos calcular seno, cosseno e tangente. Então, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa e cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Olha, simplificando aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Esse aqui também a gente precisa racionalizar. A gente racionaliza multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, vai ficar raiz de 2, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2, tá? Aqui, simplificando esse com esse, vai ficar 1 sobre raiz de 2. A mesma coisa, racionalizando, vai ficar raiz de 2 sobre 2. E 5 sobre 5 é igual a 1. Então, o que que nós chegamos à conclusão? Viu que a gente calculou aqui, olha. A gente calculou o seno, cosseno e a tangente de 60 graus. Calculamos seno, cosseno e tangente de 30 graus. E calculamos seno, cosseno e tangente de 45 graus. Então, nós chegamos... Quem é o seno de 30, de 45 e de 60? Quem é o cosseno de 30, 45 e 60? E quem é a tangente de 30, 45 e 60? Agora, a gente vai substituir os valores que nós encontramos. Quem é seno? 1 sobre 2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tia Ingrid, mas eu vou ter que decorar tudo isso aqui? Sim, você vai ter que decorar tudo isso daqui. Mas é muito difícil, mas tem uma regrinha, uma musiquinha que ensina isso daqui para poder facilitar. Mas vamos lá. Essa parte aqui, olha, gente, é a parte que demonstra como que a gente chega nesses valores. Eu não vou demonstrar porque o laboratório está muito bem explicado. Então, temos aqui, ó, quem é o seno de 30, o cosseno e a tangente. Chega naqueles mesmos valores que nós chegamos. Vocês podem estar acompanhando aí depois, se vocês quiserem. Quem é o cosseno? Peraí. Quem é o cosseno? Não, quem é o seno, cosseno e a tangente? Aqui tá errado, tá? É seno que ele quis colocar. Aqui, ó. Ele colocou errado. Então, quem é seno, cosseno e tangente de 60? São esses valores que eu coloquei de vermelho. A mesma coisa ele faz aqui, ó.
pro seno, cosseno e a tangente de 45 graus. Aí, ele mostra pra gente aqui ensinando a musiquinha. Porque aí ele mostra aqui como a gente organiza. E a gente faz assim, olha. A musiquinha é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, é assim, olha. A gente vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Que é o que ele fala, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí, ó, tudo sobre 2. Então, a gente vai colocar tudo sobre 2. Tudo isso daqui sobre 2. Agora, a raiz vai no 3 e também no 2. Então, a raiz vai no 3, todos que tem 3 e também no 2, beleza? Então, já estamos preenchendo a primeira parte. Agora, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3, 1. Aliás, desculpa, raiz de 3 sobre 3, é o que ele fala pra gente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, tá aí. Aí agora é só você olhar. Quem é o seno de 30? 1 sobre 2. Quem é a tangente de 60? Raiz de 3. Quem é o cosseno de 45? É 1. E assim por diante.